Bem-vindos ao InfoCast, o podcast da informação e do conhecimento. Uma realização da EETEPA-CIP, da Escola Irmã Albertina Leitão. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast InfoCast. Hoje estou aqui com um grupo de alunos da ETEPA de Santa Isabel do Pará, Irmã Albertina Leitão. São alunos do curso técnico em informática e eles são especialistas em dois assuntos, no qual hoje iremos aqui tratar. Um dos assuntos é Big Data. Você está querendo saber tudo sobre Big Data? Fique conosco, que aqui eles vão trazer tudo aquilo que a gente precisa para conhecer sobre o assunto. Além disso, também estou com outro grupo de pessoas que também são alunos que sabem tudo de cidades inteligentes. O que será isso? O que é uma cidade inteligente? São eles que vão compartilhar com a gente todos esses assuntos. E para começar, eu queria dar um grande boa noite aqui para Elisângela, que ela estudou tudo e vai falar tudo para a gente sobre esse assunto cidades inteligentes. Boa noite, Alex. Cidade inteligente é uma cidade que usa tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Ela usa dados e sistemas digitais para resolver problemas do dia a dia de forma mais rápida e eficiente. Legal. E quando a gente fala em dados, né, já vem esse assunto Big Data, né? As cidades inteligentes, elas geram esse grande volume de dados, aqui como a Elisângela muito bem falou, e esses dados precisam ser armazenados em algum lugar. Aqui ela poderia falar um pouco para a gente aí sobre esse armazenamento desses dados? Claro, Alex. Boa noite, pessoal, todos da mesa, boa noite a todos. Boa noite. Então, o que seria Big Data? Bem como o Alex comentou, seria justamente essa capacidade de coletar essas informações, armazenar e tratar essas informações para que tenha uma informação útil para a gente poder utilizar, seja em tomada de decisão. O exemplo grande que a gente pode ter sobre armazenamento de dados, vamos dar um exemplo aqui do Instagram. Quantas curtidas por dia, por segundo, né? Todas essas informações são armazenadas para que você tenha um algoritmo que lá na frente cada usuário tenha a sua especificidade, vamos dizer assim. Então a Tayane lá curtiu algo sobre cozinha, começa a aparecer coisas sobre cozinha, sobre construção, e lá foi para um site aleatório ou simplesmente acessou o Google e lá apareceu um anúncio sobre uma torneira, por exemplo, que fazia parte ali dessa conexão sobre a pesquisa, sobre as curtidas que ela fez no seu dia a dia. Um outro exemplo que a gente pode dar é, assinei a Netflix, assinei o Spotify. Você começa ali a escolher determinados temas, determinados assuntos, e aí essa geração, essas informações, a qual vão sendo armazenadas, vão sendo coletadas, vão te dar sugestões para que você tenha ali uma lista preferencial dos melhores filmes, das melhores séries, no Spotify as melhores músicas, as quais você pode provavelmente gostar mais do que outras. Então, essa coleta, esse armazenamento de dados, é justamente esse volume em massa é o Big Data. Nossa, Keila, eu estou espantado aí com essa notícia, sabe? Eu nunca imaginava que o Big Data estava nessa dimensão. E aí, quando a gente pensa nas cidades, né? Creio eu que para a gente ter uma cidade inteligente, a Jennifer aqui, ela tem uma experiência lá da China e da Singapura, que ela comentava aqui com a gente antes de começar o programa, que tanto China quanto Singapura investiram em cidades inteligentes, creio eu que muito Big Data nessas cidades, né, porque são populações densas, e esse volume de dados está sendo gerado aí lá na China, na Singapura, para onde é que vai tudo isso, né? E aí isso é muito bom saber dessas informações, né? E Jennifer, como foi essa tua experiência aí de entender esse formato de uma cidade inteligente, pensando aí lá na China ou lá na Singapura? Boa noite, professor. Bom, a China e Singapura, né, eles têm cidades bastante inteligentes e quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente também está falando da IoT, que ela está inserida lá, né? E na China, principalmente na cidade de Shenzhen, é uma das cidades assim mais envolvidas na IoT, que é a internet das coisas, né? Lá táxis e carros são tudo monitorados pela IoT, sabe? São todos conectados à internet, sabe? São todos digitais, sabe? Bem desenvolvido.
Em Singapura também é bem iluminado, sabe? Tudo isso eles usam, com o uso da IoT, né? No transporte, ela ajuda na água, na energia, em planejamentos urbanos. E assim a cidade foi crescendo e ficando melhor. Muito legal, Jennifer. E para vir aqui conversar com vocês, que são especialistas, né? Eu também tive que estudar um pouco. E aí tu falou esse termo IoT. E quando eu estava estudando, eu encontrei esse termo, né? Que é Internet das Coisas, não é isso? E aí, pensando nesse IoT, uma das coisas que eu achei muito interessante, fala lá da questão dos sensores, né? E aí eu até vi que alguns carros aí utilizando sensores para essa alta comunicação, essa eficiência. Creio eu, Gabriel, que tudo isso são dados que estão sendo gerados, né? Esses sensores vão gerando esses dados e esses dados também têm que ser armazenados em algum lugar. Tem a ver, Gabriel, alguma coisa com Big Data, IoT? Sim, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Que estão assistindo. Sim, tem um grande parentesco, podemos dizer assim, em que o Big Data ele usa principalmente dados para coleta de informações a respeito de usuários, por exemplo. Quanto mais dados dos usuários ele obtém, melhor fica a personalização. Por exemplo, quando você compra algo na Shopee, por exemplo, o Big Data ele vai pegar esses dados dessa compra e vai fazer anúncios, ou então ele vai atrás de anúncios personalizados e vai fazer digamos assim, ele vai fazer com que você compre mais daquilo que você já comprou anteriormente. Ou seja, o Big Data nada mais é do que coleta e uso de dados pode ser usado para personalização, assim como também pode ser usado nas cidades inteligentes, com muitas cidades a gente já viu isso atualmente. Que legal, que legal. Cara, vocês estão me deixando assim encantado com esse assunto, né? E além disso também, nós temos duas pessoas aqui que são internacionais, né? A Jennifer aí, que teve lá essa pegada lá com a China, com a Singapura, e a gente tem também aqui o Daniel, né? O Daniel conhece aí algumas das cidades, e uma das cidades que eu achei muito legal, o exemplo, é lá de Seul, né? De Seul, que ele trouxe aqui para a gente falando. Compartilha aí conosco, Daniel, um pouco sobre essa tua experiência. Boa noite a todos. Então, eu vou falar sobre a capital da Coreia do Sul, Seul, que foi considerada a primeira cidade inteligente do mundo, tendo em vista que ela é basicamente a sede de algumas das maiores companhias de desenvolvimento tecnológico global. Então, desde 2014, foram começando a surgir várias iniciativas dessas empresas em parceria com o governo, e grande parte desses projetos, eles focam no análise e coleta de dados. No caso, através dessas coletas de padrões urbanos, como fluxo de tráfego, velocidade e qualidade do ar, que são medidas por sensores e câmeras espalhados por toda a região metropolitana da cidade, foram criadas uma base sólida de infraestrutura e tecnologia, toda voltada para a urbanização, e com isso foram surgindo vários serviços inteligentes na cidade, principalmente com foco na população idosa, tendo em vista que a Coreia do Sul, assim como alguns países do Oriente, vem sofrendo com não tão recente, mas digamos que contemporâneo, declínio da taxa de natalidade e aumento da população idosa. Então foram criadas várias iniciativas visando no público não, idoso, né? Na população idosa. Inclusive, existe uma iniciativa que é, através de todos esses dados gerados por milhares de sensores espalhados por toda a cidade, eles conseguem determinar e detectar por um determinado período de tempo se estão havendo algumas anomalias, digamos assim, em relação à população idosa, que é mapeada por toda a cidade. E assim, quando eles detectam que tem algum tipo de anormalidade, como falta de movimento, no caso, por um determinado período, esses sensores param de coletar os dados, são acionados imediatamente serviços sociais ou de emergência para irem ver o que está acontecendo naquela região, por que aquele determinado morador não está tão ativo. E com isso,
Dessa forma, a cidade vem estudando o uso de plataformas e uso de dados para também conseguir identificar possíveis padrões de criminalidade e grande tráfego de pessoas nas ruas. E atualmente, graças à implementação do 5G, que foi desenvolvido por uma multinacional sul-coreana, a cidade foi a primeira a conseguir uma cobertura de 100% da sua região metropolitana pela rede 5G e uma das primeiras a utilizar a rede 5G também no transporte público. Nossa, Daniel, que experiência incrível. E é interessante todos esses exemplos que tu traz aqui, né? Porque a gente sabe, muitos países aí estão com essa taxa de natalidade, né, em declínio, e a população de idosos cada vez aumenta. Penso eu, né, que quando essa população aumenta, a gente tem que pensar em tecnologias que possam ajudá-las, né? E uma dessas tecnologias a gente conhece como tecnologias assistivas. E utilizar, creio eu, que essas tecnologias com sensores, IoT, sei lá, que mais que a gente pode estar pensando ali, conectar, promover ali instrumentos inteligentes, né, para ajudar esses idosos. Oi? Na China, eles também usam relógios inteligentes e sensores, tipo na casa de idosos, sensores de movimento. Sensores de movimentos, Na que legal. Singapura também. Legal, Sim, legal sim. que tiver, digamos, um acidente, o pessoal vê que não tem ninguém ali se movimentando, já vai acontecer alguma coisa, talvez poderia ser muito interessante. Sim, sim. E a gente falou aqui de outros países, né? Mas a gente também tem que pensar aqui no nosso Brasil, né? E no Brasil, será? Como é que tá essa história? Eu já ouvi falar algumas cidades, né? Curitiba, lá no Paraná, tem uma cidade que se chama Laguna, que não é a de Santa Catarina, lá não é a da Anitta Garibaldi, é uma outra laguna aí, né? Que também trabalha cidade inteligente. Tem lá em São Paulo também algumas cidades. Quem é que poderia compartilhar um pouco com a gente sobre essas cidades? Tem lá no Ceará, em Croatá, no Ceará. Eu até me surpreendi, porque sempre espero que as tecnologias sejam mais do sul, né? Do sudeste. Tem lá no nordeste, né? Aí tem lá no Ceará, tem uma cidade, a Smart City Laguna. Ela foi criada praticamente do zero, para ser uma cidade totalmente inteligente, integrada, né, na questão de sustentabilidade, Ai, Jesus. Normal, normal. A nossa aqui colega está ficando um pouco nervosa aqui, né, na frente das câmeras, mas foi pensado aí nessa parte de ambiental. Sim, sustentabilidade. Inclusive, lá não tem asfalto, o que exige é tipo bloquete, paralelepípedo. Sim. Só que pequenininhos, que permite que a água escoe. E não Sim. fique como o asfalto convencional, né? Ele fica, a água, ela passa direto. Não, ela pode ser sugada pela terra, né? Eu achei muito interessante isso. Que legal. E falando nisso, aqui em Santa Isabel, a gente também tem que trazer e enaltecer o nosso município, né? Nós temos aqui um grande empreendedor que pensou também em utilizar os resíduos ali do açaí, que são os caroços, né? Que não se sabe o que fazer, e ele construiu ali uns broquetes, pensando também nisso, com sustentabilidade, para pavimentar as ruas do nosso município e dando uma utilidade para uma coisa que era descartada. E isso é pensar numa cidade inteligente, né? Porque a cidade inteligente envolve isso, mas também envolve pessoas inteligentes. Porque se as pessoas que habitam nas cidades não terem essa inteligência, quem é que vai criar? Será que são os robôs aí do IoT? E o nosso colega aqui, Vicente. Tudo bem, Vicente? O que tu me diz aí do futuro das cidades inteligentes, Vicente? Pois é. Boa noite. Boa noite. A cidade do futuro, ela vai ser movida pela internet, pela inteligência artificial. O futuro ainda vem ainda muita cidade inteligente. Ela vai ser na segurança, no serviço público, na vida urbana, no trânsito também, como citou nosso amigo aqui. Ela vai trazer muitos benefícios com a inteligência artificial que está avançando cada vez mais todo o tempo e a nossa vida vai ser praticamente movida pela inteligência artificial. As coisas, a IoT, né, a internet das coisas vão ser tudo movido pela inteligência artificial.
vai ser o trânsito fluido, os drones vão capacitar, não é capacitar, como é que se fala, vai coordenar a nossa vida urbana, do alto. Onde Vamos ser coordenados pelos robôs, então, pelas máquinas. Pelo que chegamos, né? A nossa vida vai ser coordenada pelos drones lá, né? Sim. Aí é uma coisa assim, futuramente muito esplêndida, muito... Então, vocês que tudo sabem sobre esse assunto, o que vocês me dizem? Será que as máquinas vão dominar? É o esperado, né? Porque com o avanço das tecnologias, há pouco tempo atrás não se ouviu falar, talvez só em filmes, né? Sim. Sobre inteligência artificial, sobre internet das coisas, controlar, saber dos teus sinais vitais através de um relógio. Um robô aspirador que já chega em casa, mapeia todo o departamento, toda a tua sala, o teu quarto, sabe onde deve ou não passar, né? Então é algo que a gente pensava há poucos anos atrás que seria impossível e hoje está no nosso dia a dia, tá? Foi falado agora o Vicente, né, só um adendo para essa conexão entre a internet das coisas, inteligência artificial e também Big Data, que temos aí dentro do Big Data 5 vezes. Por quê? Além dele estar coletando, armazenando e transformando tudo isso em informação útil, ela precisa ter esses 5 vezes, que é o quê? Volume, velocidade. A velocidade já faz essa conexão aí com a questão urbana, né? Porque o Waze, por exemplo, ele precisa estar ali monitorando e te dando o passo a passo do teu trajeto em tempo real. Senão você vai passar de uma rua que deveria entrar, tá? Então o Big Data ele vai coletar essas informações aí para te dar essa informação útil. No caso do trânsito, ele vai trazer essa relação em tempo real para te dar um resultado esperado ali no momento. Então, nós temos volume, que é essa coleta de grandes dados o tempo todo. Então, voltando só mais uma vez sobre o Waze, são vários motoristas ao mesmo tempo passando informações. Ali tem um buraco, dados, né? Estamos gerando dados. Tem um buraco, tem uma blitz, o trânsito está muito intenso, vai por aquela rua. Então, ele trata essas informações tudo em tempo real para te passar um resultado satisfatório para ter um percurso ali mais curto, vamos dizer. Então, nós temos lá volume, nós temos velocidade, nós temos variedade. Aqui a gente já falou sobre compras, sobre anúncios, sobre Spotify, sobre Netflix, enfim, nós temos essa variedade. Então, percebam, volume, velocidade, variedade, e tudo isso precisa ter uma veracidade, precisa ser real, não pode ter informação falsa no meio de tudo isso. E, por fim, o valor, que é todo esse volume trabalhado te entregando um resultado satisfatório. Então, essas informações precisam ter um valor, né? Então, essa conexão que existe, internet das coisas, Big Data, inteligência artificial. E tudo isso são o quê? Tecnologias emergentes, né? Mas que legal por trazer esses vezes essa novidade, né? E aí eu trago aqui aquele adentro, né? As pessoas usam isso aí, o Waze e outras tecnologias, e não sabem que está gerando esses dados, né? Igual às vezes quem come um ovo e não sabe que vem da galinha, toma o leite, não sabe que vem lá da vaca, né? Assim são as pessoas que usam das tecnologias. E o celular está na mão de todo mundo. O celular gera dados, Tayane, sabe me dizer? Sim, inclusive muitas pessoas geram esses dados e não sabem para onde estão indo. Um exemplo, você está na sua rede social, aí vai para outra e deixa aberto lá, sem proteção nenhuma. O que pode ocorrer? Você perder seus dados, alguém hackear sua conta e se passar por você. Como a gente vê, muitos golpes acontecendo. Uma maneira de evitar isso, ative a verificação, a verificação de 2 etapas. E crie senhas diferentes, de preferência forte, e anote para não esquecer. Isso é muito importante. Outra coisa, em questão de vazamento de dados. Existe uma lei nacional que te assegura e te ampara caso isso aconteça com você. Ela se chama LGPD. E se caso, infelizmente, aconteça com você, pode gerar multa da empresa em até 2%. Legal. LGPD.
que significa LGPD? Alguém sabe aí o termo? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados, tá vendo? Aqui no InfoCast a gente também é cultura e a gente é conhecimento. E se liga aí, ela falou verificação de 2 etapas. Se você ainda não tem o seu aparelho, faça isso no seu aparelho, porque isso é o quê? Segurança. E os nossos dados, então, pode ser que estejam expostos? Exatamente. E muitas vezes a gente expõe sem saber. Por exemplo, vou entrar naquele site e vou comprar vamos supor, um tênis. Aí sempre tem um cookie lá que você vai lá e aceita. E o que acontece? Lá você deixa o seu e-mail, às vezes você fornece, vamos supor, dados do seu cartão, porque é uma compra, e ali está desprotegido, porque você não verificou o que você estava aceitando. Tem uma dúvida também que eu tenho. Toda vez quando eu vou verificar isso, aparece o cookie para mim. Aí eu não sei se eu aceito ou se eu não aceito. Quando eu não aceito, não dá para verificar a vez dos produtos. Aí eu tenho que aceitar o cookie, né? Aí eu estou dando meus dados para eles. Mas antes disso, Eu lembro que esse negócio de cookie, quando eu vou acessar ali um computador, sempre aparece. Mas o que é isso? Gabriel pode falar, né? Sim, cookies na verdade são os teus dados. Basicamente, o cookie, ele é todas as tuas informações geradas através de anúncios que tu viu, vídeos que tu curtiu no YouTube, por exemplo. Vamos supor, você faz uma compra, você tem que botar seus dados no cartão de crédito, né? Através desses dados, eles vão gerar cookies. E os cookies são basicamente isso, são dados. Quando você tem a opção lá, aceitar cookies, na verdade você está aceitando que você está disponibilizando seus dados para aquela determinada situação, e aí através desses dados eles vão começar a gerar anúncios, vão começar a gerar publicidade, um monte de coisa, através dos teus dados. E quando tu recusa, eles te bloqueiam, porque é uma forma deles te, digamos, manipular para que você aceite os termos, né, os cookies, você aceite que você disponibilize seus dados para as grandes empresas, para elas poderem fazer mais coisas. E através disso é uma grande manipulação financeira aí, que é muito já respondeu a minha pergunta, que eu ia perguntar também, se eu não aceitar, né? Já respondeu a minha pergunta. É isso, eles vão fazer isso. Não vão te Liberar fazer, acesso, não vão liberar acesso, eles vão querer fazer de tudo para ter acesso aos teus dados. Quanto mais acesso eles tiverem, mais eles vão É por isso, criar então, quando outras a coisas. gente entra num site de compras e daí a gente sai desse site e vai, por exemplo, para o Instagram e começa a aparecer vários anúncios do que a gente estava vendo, né? Exatamente. Ou até no TikTok a gente começa a vir e começa a aparecer anúncios daquilo que a gente estava vendo. Sabe? Até mesmo se você falar no objeto assim, queria tal coisa, e você abre no caso, um TikTok da vida, o Instagram, tá lá um anúncio. Eu acho incrível mesmo. Resumindo, estamos seguros ou não nos dados? Essa pergunta aí é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que nós não estamos muito seguros. Mas aqui a gente também está com uma participação muito especial, que é a Elisandra. É isso? Acertei, Elisandra? Ela está muito ansiosa, porque ela também quer compartilhar conosco um pouco aí sobre cidades inteligentes, pensando a nível de Brasil, não é isso? Bom, a cidade mais inteligente do Brasil é Vitória, que é oficialmente a cidade mais inteligente e conectada. De acordo com o prestigioso ranking Connect Smart City, a capital capixaba desbancou outros grandes polos de tecnologia, liderando a avaliação nacional graças a investimentos pesados em infraestrutura digital, governança e qualidade de vida. O destaque absoluto é na conectividade, no eixo de telecomunicações com cobertura de internet 5G, chegando a praticamente 100% dos domicílios. A tecnologia e governança, os avanços massivos na digitalização de processos e serviços públicos, facilitando o acesso dos cidadãos. A capital ampliou fortemente o número de escolas em tempo integral, zerou filas de espera para mamografia. Que legal, né? Não estava sabendo disso não. Vitória, então, né? Vitória.
É força do Espírito Santo, né? Pois é, galera. Então, que papo interessante é esse, né? Eu acho que valeu muito a pena aí para quem está nos assistindo, né? Uma série de conhecimentos aqui compartilhados. Realmente vocês mostraram aí que vieram para fazer a diferença. Parabéns aí pelo conhecimento compartilhado, parabéns pela experiência. E espero contar com vocês outros dias aqui no programa. Com certeza vou convidá-los para vir para esse papo aqui de nerd, né? Aqui no nosso InfoCast, trazendo esses conhecimentos que os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando querem estar sempre ouvindo, né? Porque a gente precisa estar informados, né? A informação ela é a base aí dessa pirâmide que vai gerar ali conhecimento e muita sabedoria. Alguém aí quer dar mais uma palavra aí para os nossos seguidores? Sim, eu queria sobre os malefícios, né, digamos assim, porque nem tudo, como a gente está dizendo aqui, é bom ou positivo. Tem o seu lado negativo também. Acho que o principal lado negativo é sobre manter, porque não é fácil manter uma estrutura dessa, uma estrutura de grande porte. Servidores, por exemplo, são um ótimo exemplo disso. A manutenção e fora os sensores para detectar as informações e manter esses servidores ativos é o principal problema atualmente. Porque como é uma grande quantidade de dados que tem que ser analisada, monitorada e todo o cuidado que uma empresa tem com os seus dados, é muito alto o custo. Fora que também a falta de privacidade devido ao que o Vicente falou, sobre as empresas terem acesso aos seus dados, também me preocupa, porque hoje em dia os hackers conseguem acessar muito bem os seus dados através desses servidores que coletam seus dados. Então, eu acho que os dois principais pontos negativos seriam esses: a manutenção e a falta de segurança com os dados das pessoas. Certo, muito bem, Gabriel. Obrigado aí pela contribuição valorosa aí para a gente, tá bom? Alguém mais aí quer falar mais um pouquinho aí, que nossos tempos está quase estourando, mas ainda temos tempo. Eu só tenho uma curiosidade que a gente não tocou no assunto, né? Já que é futuro, o futuro da inteligência artificial, ainda não pesquisei nem me aprofundei nessa questão da política. Se alguém souber me explicar alguma coisa que... Mas que não é a política ali do nenhum nem do outro, né? Que seja favorável para os usuários. Mas tu está falando de política de dados? Não, política mesmo, de política. Ixi, de política, eita, ele quer entrar no outro seara aqui nessa noite, né? E vai gerar discussão, eu acho. Eu acho que, na verdade, ele quer dizer o seguinte, pessoal, que... Assim, como é que vai ser o futuro, né, para a política, né? Isso é um fato bem curioso, na verdade, porque através para saber da eleição... O que eu venho acompanhando é o que vocês falaram aqui, as IA, né? Aí já usando imagem de candidato, já criando áudios, aquele que a gente pagava bandas para gravar, hoje a IA já grava ali, como é que jingle, né? Aquelas musiquinhas de campanha. Então, acho que já está bem já inserido. Na verdade, essas tecnologias, creio eu, que já estejam em todas as ramificações da sociedade, né? Onde você pensar, saúde, educação, segurança... Irá voltar de casa... Aí já é outro problema, ele já não quer enfrentar mais a fila. Ele já quer de casa voltar. Olha, ele vai ter o número IP, né, do aparelho dele ali para ver. Novo título de eleitor, já vai ser o futuro aí, né? Número IP. Vicente não quer acordar às 7 horas da manhã e enfrentar uma fila no dia de domingo, né? Quer ter comodidade dele. E ele quer comemorar no final a vitória do candidato dele lá no celular também, aí gravando, ganhamos, né? Tu vai ficar antissocial, cuidado. Alguém mais aí, além do Vicente, do Gabriel, quer compartilhar conosco? Daniel, Jennifer, Keila. Acho que não é mais necessário, falamos tudo. Já falamos tudo? Então... encerramos por aqui mais um InfoCast. Agradecemos a participação de todos. Também agradeço a todos aqui os nossos convidados ilustres dessa noite que deram seu sim para estar aqui conosco, participando deste momento. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Boa noite.
Deixa o like e se inscreve no canal. A gente ficou com o tema Internet das Coisas. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês. A nossa apresentação vai ser dividida em 2 momentos. A gente primeiro vai apresentar alguns conceitos para vocês e depois o Luciano ficou responsável por desenvolver um jogo, tipo um quiz, com algumas perguntas. Vai ser um momento interativo que vai ter após a apresentação. Meu nome é Pedro, só para deixar claro. Começando pelo conceito de o que é a internet das coisas, a gente ouve muito falar, mas a gente não sabe direito o que é. Então, a IoT é uma rede de objetos físicos equipados com sensores, software e conectividade para coletar e trocar dados pela internet, sem intervenção humana direta. Escala global, de bilhões de dispositivos conectados hoje a trilhões no futuro próximo. Impacto transformador, revolucionando como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao redor. A internet das coisas é algo que está muito presente hoje em dia. No Brasil, a gente está tentando chegar lá, porém ainda enfrenta muitas dificuldades, principalmente pela dificuldade de investimento em tecnologia. A gente pode observar a internet das coisas relacionadas a, por exemplo, um exemplo comum, que vamos falar mais para frente, é dos carros autônomos, que existe nos Estados Unidos, algumas cidades da Europa também, que, tipo, um carro dirigindo sem precisar de um motorista, sem precisar de uma pessoa lá dirigindo. Então a gente olha esse tipo de coisa e pensa que está muito distante da nossa realidade, mas já é coisa comum em outros países mais desenvolvidos. Então, quando a gente fala de IoT, é justamente essa interação de equipamentos com uma certa, vamos dizer, que uma inteligência. Entendeu? Relacionada ao IoT é a Edge Computing, inteligência na borda da rede. Em vez de enviar todos os dados para um data center centralizado, o Edge Computing processa informações mais perto de onde são geradas, reduzindo latência e aumentando a eficiência. Só para deixar claro, retomando aquele exemplo que eu falei sobre os carros autônomos, também indo para o conceito de computação em nuvem, quando a gente faz o processamento de dados, ele é enviado para um servidor, geralmente esse servidor está muito longe e acaba tendo problemas de latência. Essa solução é justamente para evitar isso, já que quando ocorre a coleta de dados feito pelo esse hardware, vamos supor que esse carro autônomo, de novo levando como exemplo, ele é processado em um data center mais próximo de onde está acontecendo aquela coleta de dados, justamente para evitar a latência. Porque vamos pensar assim, por exemplo, o carro está passando, aí tem uma faixa de pedestre, aí ele tem que, tipo, analisar se o sinal está vermelho, se o sinal está verde, enviar a requisição para o servidor. Então, tipo, com esse processamento de dados mais próximo, diminuindo essa latência, esse tempo de reação vai ser menor, evitando um possível acidente que possa acontecer. Um grande exemplo da inteligência das coisas são os sensores de IoT. Sensores, existem inúmeros tipos de sensores, tanto como de movimento, de temperatura, ou até mesmo usados em hospitais, que medem a frequência cardíaca e os sinais vitais da pessoa. Tem tanto tipo de sensores de movimento, eu vou dar um exemplo como o relógio que a pessoa usa tanto para correr, que vai medir a distância que a pessoa vai percorrer, a velocidade que ela vai percorrer e até mesmo o seu batimento cardíaco. É um grande exemplo de uma tecnologia que já faz essas 3 coisas. O sensor ambiental pode ser utilizado até de temperatura, pode ser utilizado até mesmo em casas mais tecnológicas para poder medir a temperatura perfeita. Um ar-condicionado é um grande exemplo. Também um exemplo de sensores na agricultura pode ser usado nas grandes indústrias que tem hoje em dia, onde a agricultura é bem avançada e a sua tecnologia também, tanto para irrigação, para fazer coisas que teriam que ser feitas manualmente pelo ser humano e que com os sensores e inteligência das coisas torna mais fácil. A segurança de IoTs e o elo mais fraco. Bom, as melhores práticas de segurança sempre vão ser a criptografia forte, robusta e a atualização de regulares de segmentos de rede. A gente tem um exemplo muito grande que até mesmo o pessoal da turma já viu, que foi o filme que a gente assistiu, que era sobre a quebra de uma criptografia, de um código.
aonde nesse filme ele literalmente é feito baseado completamente no cara tentando quebrar a criptografia da guerra para poder conseguir descobrir todas as informações do seu time inimigo. Isso é um grande exemplo de quebra de criptografia. Os riscos é a violação de privacidade, claro, e o acesso não autorizado a controle indevido. Com a quebra dessa criptografia, a pessoa vai conseguir descobrir todos os seus dados. Então, vai ocorrer a violação da sua privacidade. Ataques de DDoS, na inteligência das coisas mais especificamente, eu vou dar um grande exemplo das câmeras de segurança. O que é um ataque de DDoS? É quando uma pessoa pode criar vários, não sei como explicar, mas vários tipos de dispositivos. Computadores virtuais, assim, máquinas virtuais, onde todas essas máquinas virtuais vão diretamente para um site ou alguma coisa específica, no qual vai fazer com que dê pane no sistema. Um grande exemplo disso ocorreu esses tempos até comigo, que foi tipo no site do Enem. Quando eu fui querer descobrir minha nota, por ter muitas pessoas acessando o site deu pane. E aí, só depois de um tempo que eu consegui descobrir. O IoT permite que cidades otimizem serviços urbanos e melhore a qualidade de vida dos cidadãos e reduza seu impacto ambiental de forma mensurável. Tráfego inteligente. Semáforos adaptativos reduzem congestionamento em até 30%. Iluminação adaptativa. Lâmpadas conectadas ajustam a intensidade conforme a presença e horário, economizando energia. Gestão de resíduos. Sensores em lixeiras otimizam rotas de coleta, reduzindo custos operacionais. E falar sobre aplicações de práticas da IoT no cotidiano. A maioria dessas aplicações está em casa, na saúde aqui, como o Bruno falou, na indústria 4.0 e varejo inteligente. Eu vou dar um exemplo de como isso pode estar muito nas nossas casas, tipo, até mesmo em lâmpada, ou tipo em várias casas, assim, quando a pessoa está prestes a chegar, com o sensor que tem dentro desses negócios, eles, dentro desses objetos, eles, tipo, quando chega dentro de casa, assim, ou perto, eles pegam e aplicam um negócio dentro do ar-condicionado que faz com que eles liguem antes mesmo de tu chegar na sua casa. Que com esses sensores hoje em dia, aí eles pegam e validam essas coisas para quando tu chegar lá já tá bem tudo organizado já. Galera, a situação é o seguinte, eu vou falar logo a verdade. A nossa vida está dependendo de IA. Nada disso é fora da realidade. Hoje em dia, para te fazer, tu necessita de IA, necessita de IoT. Porque tu vai para o médico, tu no computador. Vai para tua casa, aspirador de pó. Vai para lanchonete, lâmpada inteligente. Então, quer dizer, gente, a gente não tem que ficar para trás. A gente tem que se atualizar. A nossa vida está dependendo de IA. Então, a gente não vai ficar para trás. Bora se atualizar a cada dia mais, gente. Porque isso, aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, a inteligência da IoT não veio para ser passageiro, ela veio para ficar. Então, se ela veio para ficar, não é nós que vamos ficar para trás. A gente tem que continuar também andando para frente. Ninguém é jabuti nem caranguejo para andar para trás. A nossa vida é correr para frente. Então, bora lá. Bora se atualizar. E é a IoT que está aí. E ainda tem ainda. A gente vai jogar um pouquinho. Coloca lá o nosso joguinho. A gente vai jogar agora. E eu vou precisar da participação de vocês. A gente vai perguntar o que a gente explicou aqui. E a gente vai precisar de gente para fazer esse quiz agora. Pipoca. Qual a principal função da IoT? Primeira letra A. Conectar dispositivo à internet. Já joga na live. Coloca lá. Tá certo, tá certo. Dá pipoca, não. A gente vai fazer todo mundo participar. Chega outro. Qual destes é um exemplo de dispositivo IoT? Caderno, smartwatch, borracha. Com certeza, letra B, smartwatch. Letra B, vamos lá? Correto. Dado em dispositivo IoT, por ser leve e baseado no modelo... Eu até esqueci esse nome.
Agora eu quero saber, HTTP, Mas tu não tá. Vai lá. Se errou, vai ganhar e vai. Ganhar o pipoca. Keila. Tá vendo agora, Gabriel? Aqui, ó. Edge Computer, não é isso? Significa armazenar dados apenas na nuvem, processar dados próximos ao dispositivo ou desligar sensores automaticamente. Não sei. O quê? Chuta uma. Chuta uma. Cadê a ajuda dos nossos Chuta patrocinadores? Letra C é? Letra C. Letra C. Ei, que pena. Olha, eu acho que era a letra... Olha aí, ó. Não vai entregar. Responsável pela coleta de dados. Camada de aplicação, camada de percepção, camada de transporte. A, B ou C. Valendo uma pipoca. Já não dá de ficar com fome. A, B ou C? B. Letra B. O moleque tá bom. Que duas, seu olhudo. PVCs é importante para a IoT por quê? Reduz o tamanho da internet, permite mais endereço IP para dispositivos, elimina roteadores. Letra B. Letra B. Está correto. Obrigado, Jennifer. Tô mais animada, mano. Qual destas opções é exemplo de atuador IoT? É isso? Sensor de fumaça, motor inteligente, termômetro digital. Acho que é a B. Letra B? Olha aí! Já a tecnologia é mais adequada para a comunicação IoT de longa distância e baixo consumo. Bluetooth. Ei, mano, não sei ler isso aqui não. E USB. Eu não sei qual é, eu não sei ler isso não. Lower One? Letra B. O Marco tá doido para ganhar outra pipoca, cara. Em IoT, um sensor de temperatura é considerado atuador. Rapaz, cada palavra, meu Deus do céu. Como é? Isso. E dispositivo de entrada. Atuador. A. Falou A. Tu colocou na A? Rapaz, olha aí. Era a letra B, que eu não sei o nome que o professor sabe. Não? O principal objetivo de um Gateway, é isso? IoT é criar vírus na rede, interligar dispositivos e redes diferentes, aumentar o brilho do sensor. Olha a pipoquinha. A B. Letra B. E está correta. Isso é mais comum em dispositivo IoT inseguro. Ataques de DDoS, impressão 3D, backup automático. Mas, Charles, você merece uma vaia. Letra A, hein? Letra A. É. Alguém falou? Alguém falou? Gente, essa aqui foi a nossa apresentação de IoT. Essa aqui é a nossa humilde equipe, os melhores da região aqui. Não tem para colocar. Aqui o nosso amigo Luciano que criou aqui o nosso slide. Aqui as brincadeiras também. Muitos aqui tiveram seus destaques. Então, só agradeço a vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Ao longo desse vídeo você vai descobrir de forma muito clara e sem enrolação o que realmente é a inteligência artificial. Afinal, a IA está aqui para facilitar a nossa vida. E eu vou te mostrar exatamente como isso acontece. Olá, eu sou o Cauê, sou da turma de Informática 2026
vou falar um pouquinho sobre o que é IA e como ela inicia o seu processo para estar sempre aprendendo. Bom, IA nada mais é que computadores que imitam o raciocínio humano, imitam o pensamento humano. E uma das principais formas que ela usa para aprender é o mechanic learning, que nada mais é que você alimentar a IA com informação para que ela possa aprender essa informação. Por exemplo, eu vou alimentar uma IA com várias fotos de gato e várias fotos de cachorro. Vai chegar um momento que eu vou dar uma nova foto para ela e ela vai reconhecer se é um gato ou um cachorro. E é isso. Olá, sou a Rayane Costa e irei falar um pouco mais sobre a IA. Outra área é a Deep Learning, que é uma versão mais avançada da Machine Learning. Em vez de trabalhar com redes simples, aqui já são usadas redes neurais complexas, com várias camadas, imitando de maneira mais profunda e imitando o funcionamento do cérebro humano. Estamos aqui com a Marcelo. Sra. Marcelo, você é muito ligado com a inteligência artificial? A todo tempo, hoje em dia, impossível pessoal, tudo possível. A IA chegou para ficar e a gente precisa dela, mas a gente deve ser consciente. Estamos aqui com a Becker e vai falar um pouquinho da experiência que ele tem com a inteligência artificial, no trabalho e no seu dia a dia. Sim, a inteligência artificial tem ajudado muito na questão de pesquisa, trabalho, conhecimento também. Isso é algo que eu assisto muita arquitetura. Então, por isso eu desenvolvi mais conhecimento lá registrado, né? Você é o tipo de inteligência artificial que você utiliza com mais frequência? Sim, sim, então, ok, muito obrigado. Estamos aqui com o professor Jackson, ele vai falar um pouco sobre os positivos e negativos da inteligência artificial no dia a dia das pessoas. Olá, boa noite. Um ponto positivo das inteligências artificiais é que elas trazem tudo filtrado, de que as foram mastigadas para quem consulta as informações desejadas. Isso daí te traz já algo bem preciso muitas das vezes. Pontos negativos, as pessoas deixam de consultar as fontes, se aquela informação muitas das vezes é verdadeira, vem de uma fonte confiável e deixa muitas das vezes a desejar. A inteligência artificial ela pode falhar em alguns casos e aí entra o raciocínio humano para diferenciar essa questão. Professor Jackson, o senhor considera que a inteligência artificial é um caminho sem volta? No caso, os profissionais da área de informática e a sociedade em geral pretendem seguir essa tendência? A tendência é que não volta mais, é um caminho sem volta e a IA está aí para revolucionar a tecnologia e é uma onda que só tem a crescer. Muito obrigado pela participação. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Esse é um tema central do debate, da roda de conversa no dia a dia, em casa, no trabalho, tudo aquilo mais que afeta o nosso dia a dia, que abrange o nosso dia a dia. E vamos entender um pouquinho mais sobre o que é IA, os pontos positivos e negativos dessa nova onda que chegou para ficar na internet. E saber também os riscos, saber as dificuldades e o conhecimento das pessoas, de que forma negativa ou positiva pode impactar na realidade das pessoas, do trabalhador, do estudante, falando aqui diretamente da escola Irmã Albertina Leitão, técnico de informática do ano 2026, certo? Estamos aqui com a aluna Duda, da família Medalha, e também a experiência dela com inteligência artificial durante o curso, no dia a dia, no trabalho, em casa. Como é que é a realidade? Mudou alguma coisa? Eu uso a inteligência artificial, mas em baixa quantidade. De vez em quando eu tenho algum trabalho muito difícil da faculdade, já que eu trabalho muito com a prática. Então, é meio que controlado o meu uso. E quando eu uso mais o chat GPT e de vez em quando, assim, bem difícil o Gemini. São algumas tarefas que a faculdade me traz como pesquisas que eu faço, só que como a minha faculdade é muito com prática, eu não utilizo muito.
Então você prefere se desafiar e fazer desenvolver a prática no dia a dia, correto? Sim, porque quando a gente está praticando, a IA não está do nosso lado para ajudar com a prática, sabe? Ela está mais com a teoria. Então eu gosto de desafios, eu vou para a prática, eu vou lá para escutar, para aprender fazendo. Porque não tem muito contato, se não gosta. Você acha que o excesso de IA pode prejudicar o aprendizado de um aluno, um profissional, um indivíduo? Não pode, como já está, né? Então, realmente é assim uma questão muito abrangente, porque a IA ela já está no nosso meio, então ela prejudica muito a vida de alguns alunos. Oi, me chamo Sofia e eu vim falar para vocês sobre o futuro da IA. Hoje em dia, a inteligência artificial está mudando o mundo de uma forma muito rápida. Ela já está presente em redes sociais, celulares, hospitais e escolas e realmente está em carros. E a IA, ela pode ajudar a gente ainda muito mais, criando mais inteligência artificiais e ajudando a gente com nossos empregos e trabalhos. Mas junto com os benefícios, existem desafios. Muitas pessoas têm medo de perder seus empregos e depender de inteligência artificiais. E por isso é muito importante a gente usar a ética e a responsabilidade de usar uma inteligência artificial para o bem. Você sabia que a inteligência artificial está transformando o mundo? Mas poucos entendem como realmente ela funciona. Hoje vamos te explicar de forma muito simples e direta o que é a IA e como que ela pode impactar a sua vida. Talvez você ache que entender o que é inteligência artificial é complicado ou precisa ser um especialista em tecnologia, mas não se preocupa, tá? Porque vamos te mostrar que qualquer pessoa pode entender e inclusive aproveitar essa tecnologia mesmo sem nenhum conhecimento técnico. Nesse vídeo vamos te mostrar de maneira muito clara e descomplicada o que é a inteligência artificial e como que ela já está transformando o mundo ao nosso redor. Você vai entender o que realmente está por trás dessa tecnologia revolucionária e como que ela pode impactar diretamente o seu dia a dia, seja no trabalho, nos negócios ou até mesmo na sua vida pessoal.